Deus, e para Deus não existe também pecado. O pecado é pecado sem exceção, então são pequenos pecados que às vezes nos levam a perder essa presença gloriosa. E Davi, ele pediu para que a presença do Senhor não fosse tirada dele, porque é tudo para nós. Glória a Deus! A presença do Senhor é essencial na nossa vida, por isso precisamos sempre cuidar, preservar, não só quando estamos dentro da casa do Senhor, mas dentro da nossa casa, cuidar que devemos ter no nosso serviço, no trânsito, como o diabo trabalha no trânsito, para nos tirar, nos desequilibrar, pessoas que são nojentas, pessoas que querem estar todas para eles, e a gente tem dificuldade muitas vezes. Mas o amor de Deus é tudo para nós. Sábado nós vamos ter aqui o nosso culto normal da participação das crianças, que estará conosco aqui a irmã Cristina, ali do setor 2, pregando a palavra de Deus. Os irmãos estão convidados a passar no sábado também. Mas eu não gosto muito de culto de criança, não é culto de criança que você vai vir para a casa do Senhor para oferecer o seu culto a Deus. O mesmo Deus que é o Deus das crianças é o Deus também dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Você vem fazer parte desse culto no sábado aqui conosco, que vai ser uma bênção de Deus. E é maravilhoso quando Deus se faz presente, quando está nesse lugar, nessa noite, palavra maravilhosa que ouvimos, de louvor ao Senhor, uma leitura, uma recomendação para nós louvar a Deus, dar graça a Deus por tudo, mas nem todas as vezes acontece isso. A gente tem momentos da nossa vida que nós não queremos aceitar algumas coisas que acontecem, mas é preciso, porque senão a gente não cria um futuro espiritual. Qualquer vento que leva a nós, qualquer tempestade que derruba a nós. Então essas coisas da diversidade que vêm ao seu povo nos assegura com certeza que vamos ficando fortes, muito fortes, né? Tem as academias hoje, né, que as mulheres usam, os homens usam para ficar musculoso, né? Alguns não estão muito acoplados ao exercício, então algumas bombas, essas bombas é coisa lá atrás, cara, né? E para criar um corpo forte é preciso exercício. Não é só academia, mas outros exercícios se faz para que o nosso corpo esteja bem. Isso é tão verdade que se nós não exercitarmos o nosso corpo, aos poucos a gente vai ficando enferrujado, nossas juntas vão ficando duras. Se tiver que trocar, não tem que ter paz, né? Estamos indo aí para os 60. E se a gente não fizer um exercício, fica difícil. Daqui um pouco a parede vai levar a gente para frente, né? E não é fácil. Então, nós precisamos dar graças a Deus por tudo. E que louvou a Deus em tudo, né? Foi Jó. Meu Deus, pense no tudo. Se fosse para um de nós nessa noite, ser escolhido para ser provado. O que seria de nós? O que seria de nós? Perder a filhos, era um homem milionário, de repente o cara não tem uma galinha para colocar o outro. Não tem uma galinha para colocar o outro. E se repara dentro do motor, no lugar de lixo, uma enxada tão terrível que ele pegava o carrinho e pensava, não é? Mas foi que Deus permitiu acontecer a vida de Jó, por causa de alguém que se inventou. Sabe quem é esse invejoso? É aquele que tem inveja de você também. O próprio diabo, o próprio demônio, ele foi lá, conversou com Deus, Deus
ministra ele, vai lá, toca tudo que Jó tiver. Mas a alma dele não toca nada, é preciosa. Isso não toca. E quando parece que tudo está, e é uma mensagem que nós queremos falar nessa noite, quando tudo, aos olhos do ser humano, estava acabado, de repente o Senhor diz: não está acabado. Foi eu que comecei a história, e é ele que termina a história. Glória a Deus. Ao ser humano, a história é terminada com um fracasso. Verdade. Final é terminada com um fracasso. Para Deus é diferente. Deus não começa uma história e termina com fracasso. O Deus sempre foi Deus vitorioso e é Deus vitorioso e sempre será o Senhor vitorioso. Querido, nós estamos nessa campanha de agradecimento ao Senhor. Já falei no sábado, domingo aqui, o quanto Deus teve misericórdia. A gente já vinha fazendo campanha várias vezes, vamos continuar, vamos parar. E o desejo do nosso coração era comprar um pedaço de terra, comprar um sítio. E agora, nossas férias, deu tudo certo. E a gente comprou, então, Glória a Deus. agora precisamos arrumar ele, né? É um pedaço de terra, 6.400 metros quadrados, já é tudo cercado, a gente precisa arrumar, fazer alguma coisa lá em cima, para a gente poder ir para lá, ficar colocando os sobre, entendeu? A gente já vai ter um cantinho a gente lá, vamos lá fazer um café na barca. Alguém já fez café na barca, né? Ninguém? Ali, a barca com a chaleira lá na ponta, o Orival já fez isso, eu já fiz isso, no mar, e é muito gostoso a gente voltar um pouquinho esse tempo, voltar um pouquinho esse tempo. A gente vai fazer umas coisas lá que vai ser uma vida mais voltada uma forma orgânica de ver as coisas, porque a gente não tem tanta coisa que prejudica essa vida. Você já viu o café? Quando você toma café, você escuta o seu nome? Mas o café, aquele pó que você compra, principalmente eu e os outros, quando a gente tem uma farmácia, e a gente vai ver que não é então, o café saudável, a gente compra esse café puro. Mas como é que você prova para ele? Como é o quilo de café bonito? Vamos colocar em 30, né? 30 reais de quilo, então o quilo dá 60. É 60, né? Isso. Mas por que o café não foi 100? Por quê? Por que será? Porque o café que a gente comprou essa verdade. O leite do meio, às vezes a gente vai lá e compra uma caixinha de mais normal do leite. E por que eles fazem isso? Porque eles querem a indústria farmacêutica, eles querem eles querem pagar com remédio. Não tem coisa que dá mais do que remédio. Remédio acho que dá mais do que cara de carro. Eu não farmácia, mas eu não. Você vai ali no centro, agora já viu mais uma farmácia, tudo lá. E nós vamos para uma palavra que eu estava em casa, e eu estava meditando essa palavra, e eu quero ver com os irmãos. No capítulo 9 de 2 Samuel, uma história que nos comove muito no nosso coração, nos leva a entender o quanto há pessoas que eles querem, desejam, e às vezes não conseguem as decisões que o próprio homem coloca. Diz assim a palavra de Deus no versículo 9 dessa noite. Disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que ele faça bem por amor aos homens? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi
E disse-lhe o rei, estou pensando que eu estou lendo certo, né? O rei, és tu Ziba? E ele disse, eu servo. Ele disse o rei, não há nunca alguns na casa de Saul para que use com ele em beneficência de Deus? E então disse Ziba ao rei, ainda filho de Jonas, diante dos pés, os desfilados. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, este está em casa, e aqui, filho de Ané, em Lebar. Então, mandou o rei Davi e o tomou da casa de Davi, filho de Ané, e Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, de Davi, se prostou com o rosto em terra e se inclinou e disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis-me aqui, pois que serve. Ele disse-lhe Davi, não temos, porque de certo usarei contigo em benevolência por amor de Jonas e pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contigo comerás pão da minha mesa. Então, Senhor disse, quem é teu servo para que Deus olhar para o cão ou para o pombo, tal como eu sou? Amém? Amém. É uma história muito comovente também, os exegetas que de vez em quando pega aqui, todo dia, tira um momento para ler a Bíblia Sagrada, a história, a relatos, a gente fica muito comovente e vê como em família há possibilidade de pessoas serem visitadas, ser colocadas no canto. E como eu falei aqui, há pessoas que desejam estar no lugar, mas devido a alguns protocolos que são criados no ser humano, leis que são criadas no ser humano, eles não conseguem estar ali. Eu não sei se vocês têm conhecimento do trio Paranaguá, não sei se vocês têm deles, então, no Bahrein ele sofre um acidente, então ficou numa cadeira de roda. E por ele ficar numa cadeira de rodas, os colegas disseram, olha, não dá mais para a gente continuar contigo. Você vai ter que sair fora do nosso trio. E ele foi abandonado pelos seus colegas. Acredito que muitas vezes Deus vai pensar em lugares que ele estariam, necessitariam da hora, ele não podia. Então depois ele se converte a Cristo, e então ele dá um incidente e no determinado tempo ele volta. Então tem momento da nossa vida que há pessoas que querem estar em algum lugar, mas não conseguem, porque existem essas restrições do ser humano. Uma que hoje você vai para o mundo, você tem, se você for um pedaço aqui na área, mas se você brincar um pouquinho para o mundo de Jesus, o mundo é extrair proveito disso, porque você está ganhando. A mídia vai para cima, pela foto vai para cima. Mas aqui é diferente. Mefibosete ele teve esse incidente quando ele estava escapando junto com alguém que deixou ele cair numa guerra, estava fugindo, porque veio a perseguição, e ele agora quebra os pés. E naquele tempo não tinha medicina, porque hoje a medicina ela não consegue ressuscitar o ser humano. Mas ela consegue ajeitar muitas coisas, até pai e mãe, que deixam os filhos continuar aleijados por ignorância. Né? Eu tenho um colega meu, que a sua menina vai ser com uma perna mais curta, do que ela vai sofrer com muito dor. Mas a gente, já como pai e mãe, uma criança vai passar, ela vai chorar. Mas quando chegar o momento de ela decidir o bem e o mal, ela não vai decidir sobre o humor desse momento. Mas, por negligência, nós pessoas que planejaram nós por não levar a cima, porque o perigoso integrado
que sofreu um acidente. O pai foi um pai injusto, um pai muito severo, e não levou o filho para o hospital imediato, sofreu um acidente e fomos levar demais. Então, tem essa dificuldade. E aqui a gente nota, um pouco atrás, quando ainda Jonas, Davi fez um conselho com Jonas. Ele traçou uma amizade. Sabe aquela amizade que não é aquela amizade traiçoeira, aquela amizade de interesse, né? Porque tem pessoas que querem chegar perto de você, atraem você de uma forma que você fica novo com ele. Mas não sabe o que está dentro de você. A pessoa se aproxima, começa a abraçar você, mas lá na frente quer alguma coisa com você. E aí a gente, nesse sentido, a gente não passa a ser criado por Deus, nós temos o próprio ser humano. Porque o ser humano, ele intervém no plano de Deus se a gente permitir. Então, cada um de nós tem que ter consciente do lugar onde nós estamos e quem nós estamos servindo. Porque cada um de nós não existe crente que não tenha um ministério. Tanto feminino, masculino, criança, adolescente, jovem, todos nós temos um ministério. Nós estamos dentro desse ministério, dentro dos ciclos de uma vontade de Deus, onde Deus nos colocou. Fora disso, Deus não estará dentro do Senhor. E o tempo passa, esse menino ele cresce. E eu penso que, não sei se os irmãos concordam, ele muitas vezes, quem sabe pensou, conjecturando, como ele gostaria de pelo menos conhecer Davi, de pelo menos ver quem era o rei de Israel, quem era o rei de Jerusalém. Quem sabe muitas vezes as pessoas assim, poxa, que dera um dia eu poder ver como é que é o palácio, como é que é as vestes reais do rei, como é que é a carruagem do rei, como é que são os funcionários, como é que se alimentam lá no palácio. Com certeza isso passou dentro do coração de Moisés. Agora, aleijado dos pés, ele não podia estar comendo a mesa do rei. Isso era antiético, não podia isso acontecer. Mas a gente vê que aqui, o nosso ignorância, os nossos pensamentos, às vezes não são pensamentos tão claros. A gente julga, a gente rejeita, a gente acha que as pessoas são menos do que nós, não tem o valor que nós temos, não precisa estar no lugar que nós estamos, não precisa comer que nós estamos comendo, não precisa ter uma vitória que nós estamos tendo. Nesse sentido, o ser humano tudo está acabado. Só que nasce Deus na história. Nasce Deus na história. Não pense que Davi simplesmente estava num momento ali de distração e foi instalado na mente dele a fazer isso. Foi Deus que estava no negócio. Foi Deus que tinha compromisso. Para Deus não existe defeito da pessoa que Deus não pode estender as mãos, alcançar, trazer e fazer o que é preciso fazer. Aleluia! Então Deus, Davi começa a ser usado pelo Senhor, faz uma pergunta, logo que vai ter um camarada lá, mas o camarada vai deixar. O que vai acontecer? Para ti não tem nenhum valor. Deus, pense no que eu vou falar. Pense no que eu vou falar. A última palavra do Senhor. O homem pode estar arquitetado, pode estar definido já fazer o que quer fazer, mas o Senhor muda o pensamento do seu. Maravilha! Deus muda o pensamento. Deus muda a intenção do homem, que não é para o bem, é para o mal. Mas Deus muda esse pensamento, a intenção de mal para o bem. Então ele pergunta: tem alguém que eu possa fazer alguma coisa? Tem alguém que eu possa usar de beneficência? E alguém disse que aonde está? Se você olhar a história e ver no mapa, Lodebar é uma cidade onde não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Ali não passava carruagem do rei.
eu que naquele momento, não sei o que Mefibosete estava fazendo, né? De repente, ele escuta o barulho e começa a perceber que esse barulho não é normal e se aproxima da sua casa, algo que ele gostaria de ver. Aleluia, não podia, e agora encosta a carruagem do rei. Eu penso que naquele momento ele pensou assim: vieram me matar. Glória a Deus, aleluia. Eu sou um, eu sou vivo. E naquele tempo, toda pessoa da família que ficasse viva era ameaça, ela estava no poder. Então, com certeza ele pensou: vieram me matar. Mesmo a lembrar, eu ia acabar com o meu Deus. Para mim sair de ser, não existe mais. Mas de repente, aleluia, não cara, tudo muda. Quando alguém diz assim: Mefibosete, o rei mandou te chamar. Glória a Deus. Não, o rei mandou te chamar, mandou essa carruagem. E ele manda você ir para o palácio dele. Quando Deus abre uma porta, aqui a gente compreende que quando Deus abre uma porta, o diabo não aparece. Ele pegou alguns pertences que ele tinha com certeza e agora começa a viajar em direção ao palácio. Eu já senti muita alegria na minha vida. Muita alegria eu já senti. Já senti alegria de chorar. Eu já senti alegria de eu me jogar o pó e dizer: eu não sou merecedor disso. E naquele momento estava acontecendo esse episódio na vida do meu pai. Ele estava indo, não era para o matador. Ele não estava indo em direção ao tribunal para ser julgado. Ele estava indo a convite do rei para fazer parte do seu glória. E quando ele chega lá, a surpresa dele é que Davi abraça, Davi começa a dialogar. Quem pudesse ter criado o governo, não era qualquer um. Precisava alguém pedir licença, marcar dia, né? Mas ali não tem isso. É uma porta. Quando Deus abre para nós a porta que está fechada, e aí tem coisas maravilhosas. É aquele momento que a gente sai do deserto, é aquele momento que a gente sai da dificuldade, é aquele momento que a gente sai daquele desconforto terrível que a gente está passando, e a gente passa a viver a vida do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia! Quem sabe ele queria esconder os pés, mas não foi preciso. Davi disse: a partir de hoje, permita-me, eu quero que você faça parte. Glória a Deus. Aceite-se a vida comigo. Eu quero te sustentar e quero dar um dia melhor. Maravilha! Pode a situação ser mais extrema que for. O Senhor está no controle. Glória a Deus. Aleluia. Tem momentos da nossa vida, como já aconteceu, até comigo que a gente diz: aqui tudo acabou. Não, é a hora de Deus aparece. Maravilha. Porque como Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quebra os protocolos do ser humano. Aleluia. E faz o milagre acontecer. Mesmo que seja contra a coisa de alguns. Porque tem pessoas ali que não queriam que ele estivesse no palácio. Não queriam que ele chegasse no palácio. Aquela pessoa: poxa, eu tenho vergonha de andar. Porque tem testigo hoje, né? Já que estamos nesse assunto, tem testigo hoje que tem vergonha de andar com o pai e a mãe na rua. Imagina dar aquela legada lá na gente. Mas nessa hora que Deus tem glória, pai, a rua que se ama, e ali ele ficou no palácio. Mais na frente, se a gente vai ver a história, ele foi perseguido para ele as pedras. E mais na frente houve algo inesperado no reinado de Davi, que o seu filho quis assumir o trono. Então Davi ele precisa fugir, precisa ir para fora. Mefibosete
trabalhar ele. Mas alguém enganou ele de uma jumenta, ele era aleijado, não conseguiu ir. Quando Davi consegue voltar para o palácio, Davi diz: você foi comigo para a guerra, ele foi comigo para a guerra. E aí, Mefibosete diz o que tinha acontecido. E a gente vê aqui, querido, que quando Deus ele abençoa a pessoa, abençoa você precisa ser íntegro. Não pode ser falso nessa vida. A gente tem que ser por inteiro de Deus, por inteiro do Senhor. E quando ele expressa isso, a gente vai ver que quando Davi não voltou para o palácio, Mefibosete não tomou banho e não se banhou. Foi algo inesperado. E quando Davi volta, ele consegue colocar as palavras dele. E quando você tem um caráter moldado por Deus, por mais que as pessoas tentam fazer o mal, te prejudicar, o Senhor não permite isso. Glória a Deus. O Senhor não permite. Ele está dialogando com Davi. Davi não desvaloriza a palavra dele, aceita a palavra dele. Há momentos que Davi diz: vai lá, que prepara essas terras conhecidas, e ele diz assim: eu não quero mais nem terra. Pode usar as terras. O que me importa agora é ele cuidar e ficar no palácio. Deus tremendo, Rei da glória. Vamos falar aqui na presença do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Deus, ele remove o que é preciso remover para nos atingir com a sua Maravilha. bênção. Mas nunca esqueça do lugar onde Deus te tirou. E nunca vire as costas para o Senhor. Perca tudo, mas não perca a presença. Aleluia, glória. Seja grato ao Senhor Jesus por tudo que aconteceu na sua vida. Mas ontem foi um dia pesado, passou para mim. Agradeça pela vida. Esse dia eu queria que fosse melhor. Se fosse melhor, Deus teria feito melhor. Mas Deus, Ele está trabalhando no seu coração. Para que você venha ser cada vez mais grato ao Senhor. Eita, Deus tremendo, glória. Poderíamos falar muito mais do tempo da dos feliz, mas ele foi fiel depois que ele veio para o palácio. Tem gente que se esquece de Deus. Deus tremendo. Tem gente que se esquece. Oh, Rei da glória. Eu me lembro quando eu vim para Jesus, né? Eu não tinha roupa. Eu era mais e aí eu me lembro que eu fui no brechó, e eu comprei umas roupas lá que nem eu ia fazer tudo com um irmão muito longe da cidade, 45 quilômetros, e era frio, geado. E eu tremia de frio porque eu não tinha um casaco quente, mas eu cuidava ali para junto, fazia a obra de Deus, moço, 19 anos de idade, já fazendo a obra do Senhor. Depois, a gente foi melhorando, comprando uma roupa melhor, ganhando dos irmãos, e a gente foi crescendo. Depois casamos, e aí a gente viu uma bicicleta para andar com a minha mulher. Me lembro que eu estava indo para a igreja, já tinha as duas meninas, estávamos indo de bicicleta, lá na academia na frente. Hoje tem uma academia melhor, mas aquela que eu tinha era só um ganchinho assim em cima do guidão, e eu passei no buraco. Pensa no refrigerado, aqueles buracos estão preparados assim para a gente perder a bênção de Deus, sabe? E eu passei, e aquela cadeirinha saltou, eu consegui pegar a cadeirinha e com a outra eu consegui guiar a bicicleta, e a minha atrás estava assim, caiu. E eu nunca vou esquecer do lugar onde Deus me tirou. Nunca esqueça. Oh, glória. Aproveita a oportunidade de Deus. Maravilha, oh, glória. Sempre pense da onde Deus te tirou. Eita, Deus tremendo. A oportunidade de Deus para nós. Verdade. A oportunidade de Deus. Glória a Deus. Pode nessa noite para nós fazer. Espírito Santo de Deus. Pode poder servir para você. O seu coração é seco. Você sabe que o seu coração está dizendo.
está no lado. Glória a Porque todos nós somos conhecidos da verdade, nós nunca vamos conseguir chegar à presença de Deus inocente. Ah, pastor, mas é que se mora lá no inferno? Sim, mas lá no inferno vão ser tirados. Então, no julgamento, eles vão comparecer diante do Senhor para depois ser lançados no fogo. Então, todos nós estamos com essa consciência. E quando ele quiser, deixa a carruagem chegar. Deus vive. Glória a Deus. Que você tira o cheiro da terra, o cheiro da chuva, você sente o cheiro da sua vitória. Eu já senti cheiro de morte. Eu preguei uma vez e eu disse: eu estou sentindo o cheiro de morte nessa noite. E nós pegamos uma mensagem que era uma vez. Na terça-feira, a bênção do coração estava. Na terça-feira, ele morreu. Depois nós resolvemos, mas como é que é o cheiro de morte? Isso é mistério. Glória a Deus. Mas naquele movimento do José, ele sentiu o cheiro da sua vitória. Glória. A Deus. Deus vive. Aleluia. Nós nunca vamos esquecer do lugar onde Deus. É verdade. O veio que Deus está dando. Deus quer te abençoar. Aleluia. E vai para a segurança total para você. Deus quer te trazer. Maravilha. Glória. Aleluia. Isso é uma fluida. Deus te quer abençoado. Mas é Espírito, mas tomar faz tudo que diz a Deus. Eu quero te servir, eu quero receber a minha bênção. E Ele está aqui nessa noite para te abençoar. Glória. Como se não puder Eita, Deus tremendo. Se você